Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho de podcast. Várias pessoas estão perguntando como é que a gente produz, como é que a gente faz. E a primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu não sou profissional. Provavelmente alguém bem profissional vai assistir esse vídeo e vai dar várias dicas legais. Eu vou mostrar para vocês como eu faço. Daí, enfim, quem puder contribuir com formas mais fáceis ou mais profissionais, com melhor qualidade de fazer isso tudo, fica à vontade. Bom, esse vídeo vai ser sobre como é a gravação do podcast de uma forma geral, mas eu vou fazer um segundo vídeo falando só de podcast remoto, que tem algumas particularidades. Aqui a gente vai abordar mais ou menos o panorama de como a gente escolhe a pauta, estrutura a pauta, quais os softwares que a gente usa, os apps para gravar, os softwares de edição, e como é que a gente publica isso de uma forma gratuita e que funciona, que as pessoas conseguem acompanhar. Então a gente vai começar, agora a gente vai falar um pouco sobre a gravação do podcast de uma forma geral, falando um pouco dos processos, das escolhas de pauta e também da coisa mais dura, dos softwares e dos apps que a gente usa, dos equipamentos, enfim. Bom, o que é um podcast, afinal? O que é um podcast e por que ele faz tanto sucesso? Tem gente que consome já podcasts há muitos anos. Eu, por exemplo, só passei a consumir podcast no momento que eu resolvi fazer um podcast, acho que é talvez a menor parte, assim, porque a galera consome muito, já é um dos produtos mais consumidos hoje. E por que ele tem as suas grandes vantagens em termos de formato? Ele é um produto de fácil produção, tanto que a gente produz em casa, né? Ele é um produto de fácil acesso. As pessoas com uma banda que não precisa ser tão grande conseguem ouvir podcasts numa boa, os arquivos não são grandes. E ele é um produto de fácil distribuição. Você tem ferramentas gratuitas, tanto para hospedar esses podcasts quanto para distribuir esses podcasts. Então, o que é o podcast? É um programa de rádio, só que ele tem essa vantagem de estar à disposição. Não é um programa que você tem um horário para ouvir e tal. E ele é estocado em algum lugar. Por exemplo, você começa a acompanhar um podcast agora e ele tem 100 episódios, você consegue ouvir aqueles 100 episódios a partir do momento que você passou a acompanhar. Então eu tenho aí um arquivo, né, de vários episódios que eu posso ir acompanhando. E além disso, o podcast ele tá à disposição gratuitamente. Não é só quem tem um Spotify pago ou um Deezer. O nosso, por exemplo, fica hospedado num site que é gratuito, que ele tem um limite de estocagem por mês, um limite de minutos, mas a gente consegue tanto hospedar de graça, quanto distribuir de graça, quanto as pessoas conseguem ouvir de graça. Então, enfim, essa é uma das grandes vantagens da internet, que na verdade é você conseguir produzir e distribuir produtos de forma gratuita e compartilhar conhecimento e informação. Isso é um podcast resumindo bem. O que eu preciso para produzir e para editar um podcast? A gente vai falar aqui um pouco de equipamentos, de softwares e apps, e também de como é que a gente faz para escolher ou resgatar ou formatar uma pauta, um assunto para um podcast. Os softwares utilizados. Bom, você pode gravar com um gravador do telefone? Pode, super tranquilo. Mas a gente usa um appzinho que chama Voice Record. Ele é gratuito, tem para Android, tem para iPhone. E o legal dele é que te abre a possibilidade de configurações. Você consegue configurar o formato, o tamanho e a qualidade do seu arquivo de áudio. E isso na hora de editar é bem importante. Para edição, a gente usa, ou eu uso, né, o Audition, porque eu tenho o pacote Adobe e ele vem no pacote Adobe. E gratuito, o pessoal usa esse Audacity. Eu nunca abri, eu não sei como é que funciona, mas eu sei que a galera que edita podcast usa bastante e acho que tem um formato... A encrenca tá miando, mas tudo bem. Encrenca. A galera usa o Audacity e todo mundo fala super bem e é um programa que você consegue baixar gratuitamente. Bom, como publicar? 2 passos. Isso eu não sabia, tá?
Eu pesquisei e descobri, mas antes eu não sabia. Você tem que primeiro hospedar o seu podcast depois que ele estiver pronto. Eu uso esse Spreaker, que é um site que também oferece uma opção gratuita. Essa opção gratuita tem um limite de minutos que você pode subir para o site por mês. E ele tem a opção na abinha distribuir os lugares onde você quer publicar. Uma coisa é hospedar, outra coisa é publicar. Você pode publicar o seu podcast ele fica publicado no próprio Spreaker. Ele distribui para o Spotify, Apple Podcasts, Deezer e vários outros. A gente usa esses três, a distribuição nesses três. Então é importante entender. Primeiro você vai hospedar. Pode ser no Spreaker, pode ser em outro site. E aí, depois de hospedado, é que você vai distribuir esse podcast. E você só distribui uma vez. Porque uma vez distribuído, conforme você for publicando seus episódios, vai aparecer lá no Spotify a sua sequência de episódiozinhos publicado. Então, é legal escolher um site, um só de hospedagem, que você vai usar sempre. E esses episódios vão estar publicados lá. E aí ele mesmo, o Spreaker mesmo, faz essa distribuição. Tem gente que usa aquele outro, que eu não vou lembrar o nome agora, SoundCloud. Mas eu olhei, mas aí eu optei pelo Spreaker, eu achei mais prático. Mas você pode, enfim, pesquisar. Equipamentos. Gente, os equipamentos parece uma coisa complicada, mas é uma questão de organização mental, tá? O fone de ouvido com microfone, que é como esse aqui que eu tô usando de lapela, um fone de celular, assim, que tem um microfonezinho, ele é importante porque ele vai fazer você gravar no seu celular um áudio com qualidade, porque o microfone vai estar assim pertinho de você. Vai diminuir os ruídos externos e vai te dar um volume bom de som para você trabalhar. Um celular que você possa instalar um app de gravação, a gente recomendou o Voice Record, mas pode ser qualquer outro app, pode ser o próprio gravador do celular. Eu gosto muito do Voice Record, porque ele tem também opções de compartilhamento, depois a gente vai ver. Então, e um computador para você conseguir editar. Tem gente que edita no celular, eu acho incômodo, mas se você tiver aí a expertise de ficar mexendo no celular, tudo bem. Edição. Essa parte o pessoal arrepia mais porque parece complicado. E é um pouco complicado, mas pra mim foi mais fácil porque eu já mexia com fotografia e, como eu disse, o software que eu uso é da Adobe e eles têm todo um esquema meio parecido. Mas tem algumas coisas importantes. É primordial captar esse áudio em Wave. Por quê? Porque o áudio em Wave é o áudio integral. Você consegue colocar alguns filtros, você consegue fazer uma edição melhor se você tiver me distraí total. Na edição, você vai usar um filtro de ruído para diminuir o barulho externo, o som ambiente mesmo, o povo gritando, o povo de casa mesmo fazendo barulho. Então você tem a opção de usar esse filtro, mas esses filtros ficam bons somente se você aplicar ele sobre esse som integral, porque senão você tem o perigo, enfim, de metalizar a voz e várias coisas. Então, por isso, pela questão dos filtros, se você quiser colocar algum efeito na voz também, é importante captar esse áudio em Wave. Na edição, eu costumo não tirar muito das falas das pessoas, porque arrisca, você que sabe o assunto, você vai ficar bem, mas arrisca perder o fio da meada da fala das pessoas. Então eu evito tirar muita coisa das falas. O que eu tiro geralmente são as respirações, porque como esse microfone ele não tem esponjinha, ele não é uma lapela com esponjinha, ele pega muito as respirações, esses estalos que a pessoa dá com a boca. Então isso eu tiro na edição ou tento minimizar. E claro, né, as gagueiras, os que a gente faz toda hora, a gente nem percebe que a gente faz toda hora, mas a gente faz. Quando eu comecei a gravar os meus áudios para editar e eu percebi o quanto eu fazia eu fiquei com muita pena dos meus alunos, que tem que ficar ouvindo meu toda hora.
Mas aí o legal é que a gente consegue tirar essas coisas na edição e o áudio fica mais fluido, tá? Fica mais, não que você não vá ter nenhum ano meio, mas fica mais cômodo para quem tá escutando. Porque você não se perde muito na fala. E depois desse arquivo editado, com as vinhetas, com a abertura, com tudo que você quiser colocar, é importante você exportar esse arquivo menor. Para quem trabalha com imagem, sabe que quando a gente trabalha o RAW no Lightroom, a gente tem todos os efeitos, todos os ajustes que a gente quer colocar. Para quem trabalha com vídeo é a mesma coisa, você tem um arquivo de trabalho, que é o arquivo aberto, que você editou, e depois você exporta desse arquivo de trabalho um arquivo menor. Que no nosso caso aqui no áudio, a gente tem o original em Wave, a gente vai exportar como um MP3, tá? O MP3 ele serve para dar para empacotar esse arquivo de áudio para publicação, porque ele é um arquivo menor e ele é um arquivo que mantém a qualidade. Ele não vai ter aquelas camadas todas de trilha sonora, de vinheta e tudo mais, mas ele vai ser um arquivo compacto e ainda assim de uma qualidade muito boa para você publicar. O que muda para gravar remoto? A gente vai voltar nesse assunto no próximo vídeo, só para deixar algumas dicas aqui para vocês. Cada convidado vai ter que ter no seu telefone o mesmo software de gravação. Se você optar por gravar no gravador do celular, é um pouco mais complicado, porque se um convidado tiver Android e outro tiver Apple, vão ser dois gravadores diferentes. Então, assim, por isso que também baixar um app de gravação todo mundo é legal, porque você tem as mesmas configurações. A gente vai explicar melhor isso, mas eu coloquei ali o printzinho aqui. O printzinho da tela, tá? Com todas essas configurações aqui que tem que estar iguais, tá? Isso é muito importante para que o arquivo fique parecido na hora da edição. Então, o ideal é que todo mundo baixe esse mesmo software. E cada convidado, cada convidada vai enviar um arquivo separado. Se você tiver 2 convidados conversando com você no seu episódio do podcast, você vai ter 3 áudios. O seu, o do convidado 1 e o do convidado 2. Esses 3 áudios vão ter que ser mixados nesse programa de edição. Não é difícil. O importante, e também não é difícil fazer isso em áudio, muito mais fácil do que fazer em vídeo, é sincronizar. Para isso, vou reforçar isso no próximo vídeo. Esse bagulhinho aqui, ó, Silence Detection, ele precisa estar desligado se vocês forem usar o Voice Record, porque esse bagulhinho aqui, se ele não tiver desligado, ele corta os silêncios. Aí nunca mais tu sincroniza nada na tua vida, porque os silêncios das pessoas vão variar e os áudios vão ficar desencontrados. Então é bem importante estar com isso desligado. Então, cada um vai gravar um áudio, enfim, o programa tem várias opções de compartilhamento. Eu costumo usar o compartilhamento pelo Drive. A pessoa sobe para o Drive e compartilha comigo. E aí, só depois desses áudios mixados, eu faço dessa forma. Eu mixo os 3 áudios com gagueira, com tudo. Depois desse áudio mixado, eu exporto um arquivo Wave, ainda Wave, porque eu ainda estou editando. E aí eu abro esse arquivo Wave dos 3 áudios e corto as gagueiras, as idas ao banheiro, enfim. E faço as inserções de vinhetas, as inserções de trilha sonora. Então eu tenho 2 etapas de edição se eu estou gravando remoto. Primeiro mixar os áudios, sejam quantos eles forem. E na segunda etapa daí editar mesmo, tá? Cortar, colocar as vinhetas, colocar a abertura, colocar os quadros, tudo mais. Certo? Últimas dicas. Essas coisas são bem importantes. Faça uma pauta antes. Eu costumo pautar um mês inteiro, tá? Eu pego uma folha de papel, porque eu sou das antigas, e faço um quadro com o mês inteiro, e ali eu coloco os assuntos que eu quero colocar. Como eu escolho esses assuntos? Geralmente, é estranho falar isso, mas tem pessoas com quem eu quero conversar. Então, eu escolho os assuntos um pouco pelas pessoas que eu quero conversar e não o contrário. E tem gente que vai fazer o contrário, vai escolher um assunto e aí vai atrás do seu convidado.
Eu tenho pessoas que me são muito caras, então eu costumo encaixar os assuntos nessas pessoas, tá? Tanto para o podcast de gênero, como para o podcast das professorinhas. Costumo conversar com essas pessoas, explicar o assunto, ver se elas topam, e aí a gente acaba gravando um tempo depois. Eu costumo gravar vários programas e ir editando aos poucos, tá? Porque a edição, na verdade, até você pegar a prática, ela demora bastante. A gravação é mais fácil. O interessante é que você grave e ouça tudo primeiro, porque se der alguma cagada, tu vai ter que repetir. Mas geralmente dá certo, gente. Eu não tive nenhuma coisa muito horrível até agora. É importante sim gravar num ambiente silencioso, o mais silencioso possível, mas porque aí você tem menos trabalho para editar, tipo barulho de descarga, sei lá. Mas a gente não pode pirar na perfeição, porque a gente tá num tempo de quarentena e de confinamento. Então a galera tá toda em casa. E não adianta a gente pirar, querer que a coisa pareça que foi gravada num estúdio, porque realmente não vai funcionar assim, com todo mundo em casa. Então é importante gravar num ambiente silencioso, mas não é impossível gravar no meio de casa com a galera passando. Eu acho até legal, eu acho que dá um ar de coisas que estão em processo. Se vocês escutarem o podcast das professorinhas, vocês vão ver que tem a galera indo ao banheiro, tem a gente combinando qual é a pauta que a gente vai falar que a gente ainda não sabe. Enfim, eu acho que pode ter aí muita coisa rolando atrás que traz um ar de autenticidade, de familiaridade, de intimidade, que são coisas que a gente está precisando nesse momento. Então, tenham cuidado de produzir para que o áudio de vocês fique com uma qualidade boa, mas também traz um pouco do seu ambiente para dentro do podcast. É legal, faz com que as pessoas se sintam acolhidas e isso é bem importante agora. Bom, a gente vai voltar com um vídeo falando só de remoto, mas por enquanto as dicas são essas, que se tiver alguém aqui assistindo esse vídeo que seja muito mais profissional que eu, por favor, dê a sua contribuição, converse, fale, porque a gente precisa realmente melhorar isso aqui e eu tô pronta para aprender com todo mundo, não só com o YouTube. E, gente, para mais aulas sobre questões criativas, sobre qualquer coisa que envolva a criação, aí estão os nossos perfis. A gente costuma colocar várias aulas lá, a gente adora cozinhar, então tem várias receitas. E além disso, a gente tem também essa proposta de que as pessoas passem a compartilhar as coisas que elas sabem. Então mande pra gente também e a gente publica nesses perfis aulas, dicas, tutoriais. A gente está aberto aí para divulgar o trabalho de quem estiver interessado em compartilhar, certo? Bom falar com vocês de novo, a gente se vê no próximo vídeo.